Insegurança na Rocinha deixa mais de 7 mil crianças sem escola e sem creche no Rio de Janeiro. Chefe do tráfico chegou a negociar rendição antes de abandonar casa luxuosa na comunidade. Ele só gosta de televisão de 60 polegadas para lá. O governo decide revogar decreto que extingue reserva na Amazônia. Leitura de nova denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara é adiada por falta de quórum. A Petrobras aumenta o preço do botijão de gás a partir desta terça-feira. O governo mantém o horário de verão e o início será em 15 de outubro. Vergonha nacional. 27% dos brasileiros não têm coleta nem tratamento de esgoto. Câmera de segurança mostra o desabamento de um muro sobre 8 carros em São Paulo. A defesa do ex-presidente Lula apresenta recibos e contrato de aluguel de apartamento em São Bernardo do Campo. O protesto que colocou o presidente dos Estados Unidos em pé de guerra com jogadores de basquete e de futebol americano. A torcida lota o aeroporto no embarque do Flamengo para a final da Copa do Brasil em Belo Horizonte. E o encontro de um soldado com um filho que nasceu enquanto ele estava numa missão no Haiti. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O chefe do tráfico na Rocinha negocia a rendição com a Polícia Federal. No quarto dia de ocupação das Forças Armadas, policiais trocaram tiros com traficantes no alto do morro. O BOPE procura bandidos que se refugiaram em outras comunidades e até agora 16 pessoas foram presas e 23 fuzis foram apreendidos. Ainda nesta edição, você vai ver que, além de conviver com o medo, os moradores da Rocinha são obrigados a pagar sobretaxa em produtos básicos. Um padre foi vítima de sequestro relâmpago na região metropolitana de São Paulo. Sob a mira de um revólver, o religioso foi obrigado a entregar os cartões de crédito. Os assaltantes sacaram R$1.000 da conta da igreja. A polícia do Rio Grande do Sul procura 2 motoristas suspeitos de provocar um acidente durante um racha em uma rodovia. Um casal que estava em um terceiro carro morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas. Um levantamento divulgado hoje revela que 1 em cada 4 brasileiros convive com esgoto a céu aberto. São pessoas que não têm acesso à coleta nem ao tratamento dos resíduos que são despejados em rios e no mar. A situação é mais crítica na região norte do país. Depois de um calor acima da média, a cidade de São Paulo pode ter chuva amanhã. Uma boa notícia para quem sofre com o tempo seco. A poluição do ar mata mais de uma pessoa por dia no estado de São Paulo. No Brasil, o índice de poluentes considerado tolerável é 5 vezes mais alto do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Afirmou que o horário de verão entrará em vigor no dia 15 de outubro e deverá ir até o dia 17 de fevereiro do ano que vem. Os relógios devem ser adiantados em 1 hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O fim do horário de verão era cogitado por causa da pouca eficácia na economia de energia. Agora, o governo pretende fazer uma pesquisa com a população para decidir se haverá ou não horário de verão em 2018. O governo do Rio de Janeiro conseguiu manter 3 meses de salários em dia, mas agora voltou a atrasar o pagamento dos servidores. É um pesadelo que se repete para milhares de funcionários públicos que continuam a trabalhar sem receber. O governo federal recuou e vai revogar o decreto que extingue a RENCA, a Reserva Nacional do Cobre, que fica no Pará e no Amapá. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial desta terça-feira. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A Petrobras anunciou hoje um novo reajuste no preço do botijão de gás. O gás ficará 6,9% mais caro a partir desta terça-feira, a segunda alta do mês. Veja a seguir, Lula entrega à Justiça recibos de aluguel de apartamento apontado como propina pela Lava Jato. São Paulo reclama de arbitragem do clássico contra o Corinthians e prepara protesto na CBF. A gente volta já já.
voltamos a falar sobre o clima de tensão no Rio de Janeiro. Além de conviver com medo, os moradores da Rocinha são submetidos a regras impostas pelo crime organizado, como a cobrança de sobretaxa sobre produtos básicos. A violência impõe também outras restrições. Quase 7.500 alunos não tiveram aulas hoje por falta de segurança. A Câmara dos Deputados adiou novamente a leitura da denúncia contra o presidente Michel Temer. O problema foi a falta de quórum. A nova Procuradora-Geral da República criticou hoje o crescente apoio a posições totalitárias no país. Em entrevista exclusiva a Kennedy Alencar, o ex-prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, disse que vê problemas na lei da delação premiada e que a lei deve ser regulamentada. Ele também respondeu às críticas do prefeito João Dória, que atribuiu à gestão de Haddad problemas na renovação de contratos e de falta de verba. A entrevista completa você vai ver logo mais no SBT Notícias depois do de noite e também em nosso site. Depois da vitória apertada nas eleições, a chanceler alemã Angela Merkel enfrenta agora o desafio de governar um país que vive uma onda ultraconservadora. Desde a Segunda Guerra Mundial, o parlamento não tinha representantes da extrema-direita que são contra, por exemplo, a política de Merkel de abrigar refugiados. A Venezuela foi incluída na lista de países em que os cidadãos serão vetados de entrar nos Estados Unidos a partir do mês que vem. O governo de Nicolás Maduro disse que a decisão de Donald Trump é uma forma de terrorismo. A seguir, soldado brasileiro conhece o filho que nasceu enquanto ele estava em missão no Haiti. O presidente dos Estados Unidos arruma briga com ídolos do esporte americano diante de protestos durante a execução do hino. Não perca, é já já. A defesa de Lula apresentou hoje à Justiça recibos dos aluguéis do apartamento de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O ex-presidente é investigado pela Operação Lava Jato. Poucas situações na vida da gente são tão emocionantes como o primeiro abraço, o primeiro beijo no filho que acabou de nascer, né, Raquel? Agora, imagine para um pai que teve que segurar essa ansiedade por 2 longos meses. E essa história do nascimento aconteceu com o soldado Caio, um dos militares brasileiros que participaram da Força de Paz na ONU, no Haiti. E agora o esporte. O São Paulo deve entrar com uma representação contra o árbitro que apitou o clássico contra o Corinthians. Pois é, Bruno Ricardo, boa noite. Né? Mais uma vez não se fala nem de lances bonitos, nem de gols bonitos. Tá difícil a gente falar de futebol, né, Nascimento? Pois porque mais uma vez, boa noite, Raquel, mais uma vez o tema foi a arbitragem. E a rodada polêmica ainda, mais polêmica ainda, porque pelo segundo final de semana seguido, os erros aconteceram no jogo do líder Corinthians. O timão segue oscilando, mas os rivais não aproveitam e a vantagem corintiana segue enorme. Famosa pelos atendimentos de reabilitação, a ACD também transforma a vida de milhares de pacientes na mesa de cirurgia. Os procedimentos realizados no hospital em São Paulo representam 1/3 de todas as cirurgias ortopédicas da maior cidade do país. E agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo e uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.